Bom, e ainda sobre esse tema, mais uma informação que acaba de chegar. Olha só, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, acaba de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal notícia-crime contra Jair Bolsonaro, acusado de divulgar informações confidenciais do inquérito da Polícia Federal que investiga o ataque hacker sofrido pelo tribunal em 2018. O pedido de investigação, assinado por Luiz Roberto Barroso e demais integrantes da Corte, tem como alvos também o deputado federal Felipe Barros e o delegado que preside o inquérito. Na prática, a notícia-crime é um pedido de investigação no qual há o relato de uma suposta conduta criminosa. A notícia-crime será analisada no inquérito das alegadas fake news que apura a disseminação de suposto conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do Supremo. A investigação está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E é um desdobramento, né, Zé, daquela entrevista que tivemos aqui quarta-feira passada com o próprio presidente Jair Bolsonaro, com o deputado Felipe Barros, em que eles apresentaram esse inquérito que é sigiloso da Polícia Federal e agora, por causa dessa exibição, então, serão alvos dessa notícia-crime apresentada pelo TSE. Zé? Exatamente. Olha, Bruno, eu vou te dizer uma coisa aqui. Se eu tentasse assim, traduzir, eu não conseguiria com tanta perfeição como você colocou aí. O debate é sobre aprimorar, né? Não colocar na Constituição o papel, mas aprimorar e discutir exatamente esse debate no sentido de melhorar. Pode ser eletronicamente um token, alguma coisa assim. É preciso melhorar e é preciso fiscalizar. O que eu cobro, Bruno, é a fiscalização. Não adianta voltar para o papel se não houver a fiscalização dos partidos, haverá fraudes. Sobre esse processo aí, o presidente aqui na entrevista à Jovem Pan, ele mostrou a possibilidade real de invasão nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. E os invasores chegaram ao código-fonte, que é a gestão, a administração da urna eletrônica. Esse código-fonte, ele é público, de certa forma. Os partidos podem ter acesso a ele. Os partidos podem ter acesso às urnas eletrônicas. Os partidos podem fiscalizar. Existem etapas de fiscalização. O presidente trouxe um debate muito importante nesta entrevista, né, mostrando este inquérito onde houve um desastre que foi apagar os rastros, ou seja, apagar parte do inquérito, ou seja, o que aconteceu nessa invasão dos computadores do TSE. Isso é uma prova que não poderia ser apagado. O argumento é de que se trata de empresas terceirizadas e não exatamente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Vitor, para você ver como a Justiça está fazendo um cerco ao presidente Jair Bolsonaro. Pegaram exatamente esta divulgação de um erro, de um inquérito na própria Justiça Eleitoral, para tentar abrir um processo contra o presidente Jair Bolsonaro. E essa notícia crime é no sentido de que ele divulgou um inquérito sigiloso. Por que esse inquérito é sigiloso? Não precisava ser sigiloso. E se ele é de interesse nacional, o presidente está certo ao divulgá-lo. E a Justiça Eleitoral, antes de fazer essa notícia crime, devia explicar direito exatamente para que fosse de maneira transparente como foi essa invasão e qual foi a reação da Justiça Eleitoral. Diga, Ana. Não custa a gente lembrar que dentro do que o presidente Bolsonaro trouxe aqui, né, na entrevista exclusiva para os Pingos, eu fiz questão de puxar aqui o meu arquivo do que eu anotei daquela entrevista e como mostra aqui, né, o que eu tenho anotado, como mostra o próprio relatório do TSE, relatório que compõe inquérito da Polícia Federal. O hacker entrou no sistema aí de abril de 2018 até novembro e ficou dentro ali do sistema, roubou o código-fonte, né, das urnas eletrônicas e apagou o log aí, como o Zé muito bem disse. E aí o TSE reconheceu o ataque em ofício enviado ao delegado da PF que investigou o ataque, mas isso foi em 2018. Isso já está estabelecido, que o tal sistema inviolável não é inviolável, ele foi violado. Inclusive, na nota do TSE, no próximo dia, no dia seguinte à entrevista do presidente Jair Bolsonaro, no segundo ponto ali, o TSE disse sobre a invasão, não sei, não me lembro o termo especificamente ali, no segundo item da nota do TSE, a invasão indevida, alguma coisa assim, ou seja, dali para frente daquela nota nada mais vale, porque houve invasão com o próprio TSE até admitindo isso.
mas não custa nada a gente lembrar uma investigação pedida pelo próprio TSE para a Polícia Federal em 2016. Isso aí, o candidato Jair Bolsonaro não está nem no radar ainda para a possível eleição em 2018. E nesse relatório de 2016, a Polícia Federal diz o seguinte ao próprio TSE e a convite do TSE: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. O que isso quer dizer? Que não adianta o ministro Barroso ou qualquer outra pessoa que queira empurrar esse debate sem questionamento dizer que, ao final de cada sessão, existe um BU, um boletim de urna, que é colocado, acoplado ali em alguma parede, na porta da sessão, e que aquilo promove a auditoria. Isso não é verdade, porque o questionamento dessa PEC é exatamente o que está escrito nesse relatório da Polícia Federal ao TSE em 2016. Ou seja, não tem como auditar a partir do momento que o eleitor apertou o confirma na urna eletrônica, se o sistema vai exatamente contabilizar o que ele apertou. Essa viagem não é possível fazer auditoria nessa viagem. Se o eleitor apertou 10 e se o sistema recebeu 10. Essa auditoria não é clara e é preciso colocar essa camada de transparência, sim. Agora 6h32. Você, Bruna? Não, na verdade, a Ana Paula está certíssima. O problema é justamente que uma série de... Olha, ela citou aí a Polícia Federal, que foi o relatório citado justamente, né, ali pelo Felipe Barros. Mas não apenas a Polícia Federal fez relatórios para o TSE dizendo que os meios, os instrumentos de auditoria eram ineficientes e que havia problemas graves. Você teve aí grupos de engenheiros de segurança nos meios eletrônicos da Universidade Federal de Campinas, a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Como diz o Carlos Rocha, provavelmente vai dizer para nós daqui a pouco. Então, você tem uma série de outros grupos que já disseram ao TSE que não há, assim, há possibilidade de fazer auditoria, mas isso não está sendo feito. E já disseram como que isso pode ser melhorado. E aí o TSE vai lá e fecha as portas para conversa com técnicos que realmente entendem o problema. Como eu disse no 3 em 1 semana passada, quem está precisando fazer uma autocrítica muito forte é justamente o presidente do TSE, Barroso, porque ele está se pronunciando sobre um tema de que ele não entende nada, como se realmente ele tivesse domínio técnico da situação. O problema, a gravidade para mim, do que virou o debate sobre a voto auditável no Brasil é esse. As pessoas que merecem ser ouvidas são as que menos têm sido ouvidas. Então, o Bolsonaro tem também uma atitude um pouco complicada, porque ele fica martelando na tecla do voto impresso, papel. Não, vamos falar de auditoria. Há outros meios, tá? Que seja eletrônico. Quais são os meios possíveis? Vamos convidar equipes técnicas. Vamos ver se tem grupos aí de engenheiros que sabem aí, que tem a possibilidade de dar para a gente outras soluções. Vamos envolver a sociedade nessa questão. Vamos envolver quem entende do assunto, né? E não politizar para virar mais uma coisa assim digna de se tornar narrativa e contranarrativa. Porque quando cai no campo da narrativa e contranarrativa, a sociedade perde, porque a gente não chega a lugar nenhum. E aí fica a discussão reduzida a quem gosta do presidente, quem não gosta do presidente. E aí o assunto importante, que é a auditoria da votação, cai para o segundo plano. Isso que não pode acontecer.